Pessoal, aí andam uns burburinhos na imprensa, tanto na imprensa rádio televisiva, como na imprensa escrita e falada, como aqui no Facebook, no YouTube. É porque os filhos do Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro não são problemas do Bolsonaro. O país existe três poderes, Existe o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Então, os problemas do poder legislativo são da Assembleia e do Senado. Então, o filho do deputado, do presidente Bolsonaro, quem está com problema, lá com o assessor dele, ele é do poder legislativo, que é o Senado. Que a Câmara é o Senado. Tudo é feito na Câmara, depois vai para o Senado, depois volta para a Câmara. Pois bem, e depois vai para o presidente assinar ou não. Mas nada disso aconteceu ainda. Agora, o problema do Bolsonaro é o poder executivo. Os ministros são problema do Bolsonaro. Tanto os ministros do STF como os ministros dele são problema do Bolsonaro. Então, os ministros lá de cima, que se cuide, porque a batata deles estão assando. E o ministro, que é diretamente problema do Bolsonaro, ele voltou do hospital e simplesmente demitiu. O problema era dele. Ele mandou o ministro embora. Agora vocês querem que ele chegue lá no filho dele e diz: você tem que sair da Câmara. Vocês sabem se ele já não pediu para o filho dele renunciar? Vocês não sabem. Mas como o filho dele está lá, batalhando, dizendo que não tem nada a ver com isso. Então, tem que existir uma CPI dentro da Câmara. Se foi apurado que ele tiver problema, a Câmara lá do Senado simplesmente caça o mandato dele. E pronto, acabou. Não é o Bolsonaro que tem que fazer isso. Agora, o que toca a parte dele, ele está fazendo. O primeiro ministro dele que pisou na bola, ele demitiu o ministro. Entendeu como é que funcionam as coisas? Então vocês largam mão de encher o saco e de falar o que não sabem. O Bolsonaro não é o Deus, ele não pode fazer tudo. Existe mais dois poderes ainda além dele: o poder executivo e o poder judiciário. Agora, ele pode sim pedir à Câmara, pedir ao Senado que faça uma CPI, que investigue os ministros e que ponha em votação a cassação dos ministros. E ele assina embaixo. É isso. O último que vai assinar isso é ele. Agora, se o Senado cassar o filho dele, o senador, e ele não querer assinar a cassação do filho dele, aí sim ele é culpado. Mas isso ainda não aconteceu. Então, um bom domingo para vocês. E ver se estuda a Constituição do país e não ficam falando para os cotovelos, porque nesse país existe uma Constituição, e é por isso, por causa dessa Constituição e da justiça, que o seu presidente Lula, ex-presidente Lula, hoje presidiário Lula, está na cadeia, e tantos outros vão para a cadeia também, porque acabou esse tempo que a justiça nesse país era comprada com dinheiro. Tanto que ninguém compra lá no Senado nem o Cajuru e nem aquele deputado de Minas Gerais lá na Câmara Federal. Tá? Coloca uma coisa na cabeça de vocês. O Brasil tem uma Constituição e existe três poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O que pode pedir para interferir nisso daí é o poder executivo, mas ele não pode chegar lá e mandar um deputado embora. Quem tem que fazer a cassação do deputado é o poder legislativo, como a cassação do presidente. Quem fez foi a Câmara dos Deputados. Ou vocês é tão idiota assim que pensam que o presidente pode tudo? Ele não pode tudo. Tá bom? Obrigado e um bom domingo.